E aí, Bimaníacos, quero agradecer primeiro a todo mundo que curtiu, compartilhou os vídeos, está acompanhando a gente aí nesse canal do Alex Fu. Essa semana nós vamos falar de uma coisa diferente, que é o card game. O card game tá bombando, é uma coisa que eu adoro e nós vamos focar nessa semana. Nós vamos falar do Pokémon, Yu-Gi-Oh! E do Magic. E para ajudar falar sobre esse card game, nós trouxemos uma pessoa especial. Então estamos aqui com o Cris, que está acostumado a fazer os eventos aqui em Valadares, o Valadares Power, a NinjaV, e também é um especialista em card game e vai falar um pouquinho sobre isso para nós. Olá, Bimaníacos, meu nome é Christopher, eu organizo eventos de anime aqui na região e fui convidado hoje para falar um pouquinho de card game e explicar para vocês o que é um card game. Beleza, então fala aí, o que é card game em geral? Tá, card games são jogos de cartas, claro, que tem tanto no formato TCG quanto no formato on-board. E os formatos on-board são os formatos de tabuleiros, onde você usa as cartinhas como itens para você jogar, e no formato TCG você junta a quantidade de cartas e monta uma estratégia para combater contra outros oponentes. Certo, então vamos falar de cada um em si. Vamos falar primeiro do Pokémon. Qual é o objetivo do Pokémon em si? O Pokémon, ele é um jogo de estampas ilustradas que veio da marca da Pokémon Company, que é afiliada pela Nintendo. Todo mundo já conhece ela por causa da série de animes. No jogo de Pokémon, de card game, você não morre, seus Pokémons não morrem, primeiro de tudo, porque ele é um jogo que também influencia crianças, então os Pokémons não têm pontos de vida, eles têm pontos de saúde, que são elaborados pela quantidade desse campinho descrito aqui em cima, gente. Cada Pokémon tem uma habilidade ou um ataque que ele pode fazer. No jogo de Pokémon, você começa ele colocando na mesa 6 prêmios. Quando você derrotar o Pokémon de um adversário, você comprará um prêmio. Como isso acontece? Uma vez por turno, você pode ligar uma quantidade de energia em um Pokémon que você tenha. O que são as energias? São essas cartinhas bonitinhas que tem o mesmo símbolo do tipo do Pokémon. Como você liga ela? Só colocando ela no Pokémon. Como todo treinador Pokémon, você pode ter até 5 Pokémons no seu banco, esperando para que você possa usá-los quando o da frente for abatido, ou se por algum desejo seu você quiser trocar, recuando esse Pokémon. E os Pokémons, como no desenho animado e nos outros jogos, eles também evoluem. Para você atacar com Pokémon, você tem que ter a quantidade de energia no Pokémon igual à quantidade de energia pedida no ataque. Depois é muito simples, quando for sua vez, você declara que atacou o Pokémon do oponente e coloca uma quantidade de marcadores em cima dele, que a gente usa dados, igual ao número do ataque do Pokémon. Esse Pokémon, por exemplo, é Starmie, muito popular no jogo do Pokémon, bate com 50, o bichinho tem 90 de vida, a gente vai colocar um marcador com 5 em cima dele. Quando chegar a 9 marcadores, ele perdeu. Como que procede então a vitória? Quem for derrotando mais Pokémons do oponente até que não tenha mais prêmios, ganhou. Pokémon é muito simples, tem um nível de jogabilidade muito gostoso, é muito alto o nível de jogabilidade dele, porém, ele tem essa cara animizada, então fica aí parece que é infantil. Mas o cálculo que você tem que fazer de possibilidades de jogadas é muito alto, o que faz com que ele seja um jogo de alto nível. Já que nós conhecemos um pouquinho do Pokémon, agora como é que funciona o Yu-Gi-Oh! Em si? O Yu-Gi-Oh! É muito simples, vamos lá. No Yu-Gi-Oh! Você começa, diferente de Pokémon, que você tem os prêmios, que você coloca 6 cartas de lado quando você vai começar, e ganha se você perder, você ganha se você tirar do seu oponente 8.000 pontos de vida. Parece que é muito difícil, que 8.000 é um número muito grande, mas tem um diferencial nos personagens, nas cartas de criatura de Yu-Gi-Oh! Que eles têm 500 pontos de vida, 500 pontos de ataque, desculpa, que no Yu-Gi-Oh! Não existe vida nos personagens. Então, para arrancar 500 pontos fica muito fácil, é só dar um ataque direto no seu oponente. Mas como que isso acontece? Uma vez por turno, você, ao começar, compra 5 cartas, uma vez por turno você compra uma carta a mais, você pode jogar a quantidade que você desejar de cartas mágicas. O que são as cartas mágicas? As cartas mágicas são essas cartinhas verdinhas, gente, como você pode ver. Você pode usar quantas você quiser. Eu desci um aqui que chamado da Múmia, bem simples. Ela me dá o poder de colocar em jogo uma criatura zumbi por turno. Você pode descer um monstro por turno, descer a Lady Arpia. Bem simples. Se o meu oponente não tem nada no começo do jogo, eu não posso atacar ele, eu tenho que esperar um turno. Mas, como eu ainda tenho muitas cartas na minha mão, vamos descer outras cartas. Cartas de armadilha são essas cartinhas rosas aqui, num tom meio rosa. Que a gente, para jogar ela, temos que esperar um turno para poder ativar a sua ação. Então, só
ao descer, eu tenho que esperar no turno do meu oponente adiante que eu vou fazer a ação dela. Como eu vou fazer isso? Vou esconder como uma armadilha, eu não posso revelar para ele o que é. Ela fica dessa forma na mesa e quando determinada ação ocorrer, eu posso virar ela para cima, ativar ela e fazer o efeito dela. Geralmente os efeitos são ou para nos beneficiar, óbvio, ou para destruir cartas do oponente, impedir ataques e coisas similares. Com os efeitos das cartas, você consegue invocar outros tipos de criaturas, que são criaturas de fusão. Além das criaturas de fusão, nós temos monstros sincro e nós temos também os monstros XY, que são as cartinhas pretas, umas cartinhas brancas que a gente faz especialmente juntando algumas criaturas que são os monstrinhos e formando novos monstros mais poderosos, que têm já ataques diferenciados. Por exemplo, o Bukuri Box, ele tem 2.300 de ataque. Essas são cartas simples, estou mostrando elas só para a gente pegar mais facilmente o jogo. Para formar elas, essas cartas mais fortes, nós precisamos de determinadas cartas que façam efeitos que invoquem essas cartas. Então, vamos supor que o Bukuri Box está aqui e do outro lado o meu oponente tem uma Arpigel, uma Lady Arpia. Como que funciona o ataque? Muito simples. Eu tenho a criatura e declaro que está na minha fase de ataque e eu falo que o Bukuri Box ataca a Arpigel. Ela tem 500 pontos de vida, de ataque, desculpa. Ela tem que estar na posição de ataque. Se ela estiver na posição de defesa, que você pode virar uma vez por turno do seu monstro para a posição de defesa, se eu atacar ele não perde pontos de vida. Mas se ela estiver em posição de ataque e eu atacar, como ela tem 500 pontos de ataque, o meu bicho tem 2.300, eu vou pegar a diferença e vou subtrair dos pontos de vida. A diferença de 500 para 2.300, 1.800. Então eu anotaria nos meus pontos de vida, menos... Gente, essa Hello Kitty não é minha, tá? Queria deixar bem claro que ela é do Wilmer, tá bom? Pronto. Menos 1.800 pontos. O maior dos problemas do Yu-Gi-Oh! E o que a galera considera único, deixa eu tirar essa Hello Kitty daqui, eu deixar ela aqui de surpresinha pra galera, é que você tem que anotar os pontos de vida. Quando você não tem um celular de alta tecnologia para poder colocar um aplicativo ali e fazer alteração, você vai ter que andar com as folhinhas e as canetas de Hello Kitty para anotar, cara. Não vai ter como. No mais, quando você ataca o monstro do oponente e ele é destruído, quando tem a quantidade de ponto de vida ou de defesa menor do que a do monstro que atacou, você vai ter que esperar até o ponto de zerar a vida do oponente. Quando zerou a vida do oponente, ou se o baralho dele foi removido do jogo e ele tiver que comprar, comprou a última carta e tiver que comprar outra e não tiver para comprar, aí seu oponente vai ter perdido o jogo. Mas no mais, o Yu-Gi-Oh! É muito simples, ele é uma série feita da Konami, fizeram um anime dele, ele veio de um mangá, muito bacana, muito bem estruturado, ganhou no livro dos recordes do Guinness do ano de 2003 como o jogo de card game mais vendido internacionalmente, no mundo inteiro. Então é uma empresa de futuro. O dono é um só, gente, então ele é multimilionário. Por favor, continue comprando para enriquecer ele, que a gente aumenta o público e nós, jogadores de card game, temos esse interesse. Quanto mais pessoas para jogar, mais oponentes, mais diversão. No Yu-Gi-Oh! Vende aqui na Gibi Mania, quem quiser comprar também, por favor, gente. No Yu-Gi-Oh! Os Busters tem 9 cartas por pacote. Geralmente, quando a gente faz torneio aqui na Gibi Mania, o pessoal vem e a premiação é o valor da inscrição baseado em Busters. Quando você abre um Buster, vem 9 cartas. Dentro dessas cartas, tem cartas raras, cartas incomuns e cartas comuns. Nunca é prejuízo abrir um Buster. Sempre vai vir uma carta de mais de R$10 e o seu Buster custou ali R$9, R$8, R$12, dependendo da edição. Para você ter o baralho, você precisa de 40 a 60 cartas no Yu-Gi-Oh! Suas cartas, a gente costuma, para conservar a carta, colocar um plastiquinho que a gente chama de shield, é um protetor de baralho. Por favor, gente, quando a carta é holográfica, assim que ela brilha um pouquinho, se você não colocar proteção, ela vai amassar. Uma vez uma carta amassada, ela vai estar amassada para sempre. Não adianta passar o ferro de passar a roupa da sua mãe, que está tudo danado. Então, coloquem ela dentro dos plastiquinhos, você vai conservar ela durante muito mais tempo. O baralho tem que ser composto de 40 a 60 cartas. Não pode ter nem menos cartas, eu aconselho você sempre ter o limite de 40 cartas, que é aquela carta que você está precisando naquele momento, ela vai vir, não vai vir aquela outra carta que você colocou lá achando que ela é muito foda, mas não faz nada no seu baralho, entendeu?